Porque alguém pregou o evangelho para mim, alguém me apresentou Jesus. Se eu tenho uma família equilibrada, está lá o meu filho, por exemplo, imagina, meu filho é uma criança que conhece uva passa, figo desidratado, toma açaí, não bebe refrigerante, né? Tá lá, o pai dele cuida dele, tá com a mãe dele, tudo lá bonitinho, essas coisas todas, né? Eu devo isso no evangelho. E aí eu pergunto, quantas famílias poderiam ser estruturadas e abençoadas pelo evangelho? Porque se depender da televisão, se depender da cultura, não vai ser, né? Se depender do poder político, não vai ser. Se depender do que está acontecendo na escola, não vai ser, né? Então aí a gente olha para uma situação dessa, aí eu penso, cadê os Elias de Deus? O Deus de Elias a gente sabe onde está, agora cadê os Elias de Deus, né? E aí assim, diante dessa situação, né, a pessoa quando está nesse caso, né, na faixa 2, que é acolher, a pessoa já recebeu o presente da vida eterna, só que ela precisa, essa pessoa, ela precisa o quê? Ser alicerçada nos princípios da fé cristã, a fim de que ela seja com aproveitamento integrada pelo batismo à igreja local. Esta pessoa alcançada, ela está sendo transformada em discípulo pelo pescador de almas, ou seja, eu pesquei, mas agora vamos cortar, temperar, vamos deixar tudo certinho, para quê? Para ser um bom peixe. Como é que é a mentalidade da igreja atual? A gente abre o registro do gás, a gente acende o fogo, bota a frigideira, cruza os braços e fala assim, tomara que venha peixe. Né? Como se o peixe vai sair de lá do rio, vai vir voando, né? E vai pular na frigideira, né? Então o que acontece? A ideia é o que? A gente vai pescar. E aí, assim que a gente pesca, o que a gente faz? Opa, agora vamos acolher essa pessoa. É como eu disse, assim, decisões existem na nossa igreja. Outra coisa, visitantes vêm na nossa igreja. Pessoas vêm desabafar com a gente alguma crise. Os campos estão brancos. Pode parecer esquisito isso, gente, mas os campos estão brancos. É claro que alguém vai dizer assim, não é bem assim. Gente, eu não acho que Jesus mentiu, né? E aí, pelo contrário, o que ele fala é que é para a gente morder naquele tempo. O que ele fala é que é para a gente rogar o Senhor da seara. Entendeu? Desde aquele tempo ele diz que a seara, né, é grande, mas os ceifeiros são... Então, professor, o senhor falou essa situação toda aqui do coletivo e tal, mas enquanto o pastor não compra essa visão, o que a gente pode fazer? Estou falando isso porque eu ouvi da boca do pastor que ele não é nem muito a favor de missões. Eu fiquei até assim, sabe? Eu ouvi de uma igreja, porque eu estou nessa igreja. Não é você não, é ela que está julgando. Vai. Não é verdade, gente, eles não ficam. Não apoia não, conta a benção, irmão. Aí, olha só, eu comecei um projeto lá, com os adolescentes da região e tal, e a gente... Aí começa a chegar uma rapaziada da quebrada na igreja. Isso, aí... Agora eu entendi a situação. Teve um lance de conversão e tudo, alguns pediram para fazer o discipulado, eu perguntei a respeito do discipulado para eles se tinham e tal, e assim, ficou por isso mesmo. O pessoal acaba dispensando de novo, se você não alimentar o pessoal, o pessoal... Então o senhor poderia dar uma ideia, alguma coisa assim? Bem, desculpa a sua pergunta que eu vou fazer. Você é batista? Sim. Batista é mais fácil, que a gente se reúne com os irmãos, conversa e o pastor mete o pé. Mas agora o que acontece? Não, quando é outra denominação, o pastor come menos. Mas batista a gente faz um lance desse. Mas brincadeira à parte, eu sei que você quer fazer coisa de crente. Então, o que acontece? Eu entendo o seguinte, meu irmão. Que tem situações que só quando a pessoa dá abertura que dá para ela ser convencida. Mesmo você sendo pastor, você pode ir para uma igreja que não compra a sua visão, mesmo sendo pastor. Então, assim, essa questão não tem a ver com ser pastor ou ser ovelha, tem a ver com abertura, entende? Então, assim, a pessoa de repente, eu até entendo, por exemplo, se eu for pensar pragmaticamente, vamos lá. Minha igreja está quebrada, mas vai todo mundo arrumadinho, bonitinho, cheirosinho,
né? Chama a Deus de tu, conjuga na segunda pessoa na hora da oração, tu sabes porque, né? Nós não estamos no trabalho evangelístico, tu sabes, né? Porque que a gente chegou meia hora depois para ligar o som para começar o culto, né? Tu sabes o motivo, esse negócio todinho. E o que acontece? Quando a gente evangeliza e vem um pessoal que não tem esses anos de igreja, aí vem aquele cara que de repente, né, sem querer, ele solta um termo chulo, que o crente da igreja também solta, mas não solta no ambiente religioso, entendeu? Que assim, você sendo pastor, você vai ver de repente um cara que de repente você vai falar assim, irmãos, tamo junto, que jeito de falar, mas aí você anda com ele, daqui a pouco ele solta um palavrão, né? Aí ele nem pede desculpa para não dar bandeira de que ele falou palavrão, e você finge também que não escutou, porque é feio, né? E aí nesse caso, mas ele se acha em condição de dizer que o outro vai prejudicar a nossa igreja, entende? Aquela criança com o nariz escorrendo, aí de repente vem aquela menina vestida de piriguete, tá dando para entender? Aí vem aquele camarada com aquela bermuda lá embaixo. Então, assim, vem aquele pessoal malandreado. Aí, o que acontece? Os irmãos, né, olham para aquilo como assim, pô, inferior à nossa igreja. Claro, ninguém solta isso. Mas é como eu estava conversando com alunos meus em relação a essa, acho que eu até falei isso aqui. Eu falei sobre a gente receber drag na igreja, drag queen. Falei, né? Então eu não vou repetir. Então o que acontece? A questão é daquela humanidade do tipo, todo mundo aqui ofende a santidade de Deus. A diferença é que o mau cheiro do nosso pecado não cheira cachaça, não cheira maconha. Mas agora, vai dizer que não acontece nada nas nossas igrejas que ofende a santidade de Deus, que cheira mal as narinas de Deus? E eu acho que, por exemplo, tem até um texto de Isaías que ele fala assim, eu não posso suportar a festa de vocês. Por quê? Porque o cara está dizendo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro. Gente, eu fico pensando, imagina aquela situação, né? Por exemplo, suponhamos que eu chego para minha esposa, né? Estou fazendo amor com outra pessoa, né? Aí nisso, imagina aquela coisa de assim, Senhor, o Senhor está no primeiro lugar da minha vida, mas eu vou sair com Baal ali hoje. Senhor, o Senhor está em primeiro lugar na minha vida, mas eu vou sair com Astarote aqui hoje, porque se falou da divindade, dá processo, né? Então, aí o que acontece? Assim, eu entendo que está todo mundo devendo, mas há uma ilusão na gente, né? E aí, às vezes, o que acontece? Tem duas situações aí. Às vezes, assim, o pastor pode não querer dor de cabeça, isso pode acontecer, ou porque nem sempre quando tudo dá certo no ministério do pastor, é porque ele tem impulso ou ele é um bom líder, é porque tem um círculo que assim, ele tá ali legal, tem um bom trânsito político com esse círculo, e ele também assim, não faz muita coisa fora dos quadros desse círculo. Então o que acontece? Às vezes tem coisa que pode ser uma mente fechada do pastor, mas principalmente no contexto batista, o pastor não faz nada sozinho. Então, para ele fazer, alguém está junto com ele nesse negócio, e alguém que tem algum tipo de voz de peso, entende? Assim, e eu não estou falando aqui de revelação, estou falando de sistema, né? Então é um tipo de situação que assim, seria importante bater um papo com várias pessoas, não nessa questão de meu pastor não tem visão, entendeu? Não pegando esse caminho, porque os leve trás gostam desse negócio. Tem gente que gosta de ver sangue, entendeu? Então, claro, não, eu sei que na sua igreja não tem isso, mas nas igrejas de Nárnia tem uns negócios desses. E aí o que acontece? Que dá de cada você falar, aí a pessoa tá caladinha, pegou, pronto, aí que tu não consegue fazer o trabalho mesmo, né? Então, assim, de repente, a centelha de trocar uma ideia, né, de pegar um texto bíblico, né, por exemplo, textos como esse que assim, saltam os olhos. Você olha um negócio desse, gente, tá na cara. O que é pra gente fazer? Tá na cara. Tá na cara que não é pra gente ficar no roda, dança, pula e ir pra casa, né, cansado. Tá na cara que é o seguinte, a gente precisa fazer alguma coisa para que as pessoas que estão indo para o inferno deixem de ir para o inferno. Mas uma vez que elas se convertem, elas precisam aprender como é essa novidade de vida, porque senão elas são alguém que vão para o céu, mas pode até ir mais cedo, porque vive igual ímpio.
fala o crentez, canta a música que toca na rádio evangélica, né? Então, porque assim, música de Deus é da rádio evangélica, né? Então, aí acontece, ela canta a música da rádio evangélica, ela fala o crentez, abençoado, doutrina, né? Essas coisas todinhas, arrebatamento, ela faz essas coisas, mas assim, os valores dela são iguais dos ímpios. Tanto que às vezes o vizinho que não é crente, o parente que não é crente, ele olha e fala assim: é isso que o teu pastor te ensina? Então, tem uma situação dessa. E aí, essa é uma parte. E a outra, que pelo menos é o que eu recomendo para todo mundo: Israel, seu púlpito é onde você está. Se, por exemplo, você está numa igreja que não quer fazer isso, conversa com a sua família e vê o seguinte: tem problema se eu chamar 3 vizinhos para vir aqui em casa? E começa a compartilhar. Entende? E assim, e Deus vai honrar e vai abençoar. E o que acontece? Serão seus filhos na fé, e não precisa virar, né, a sua igreja, mas você pode orientá-los a uma caminhada de fé, que eles podem acompanhar você na sua igreja, como pode de repente ir para uma outra igreja. Não sei se está dando para entender, porque assim, o que acontece é que assim, você chegar e falar assim: ah, pastor, a gente tem que fazer. Aí ele vai botar a mão no seu ombro: meu jovem, eu também já fui assim, não sei o que, mas tem isso, tem aquilo. Assim, ele vai ter uma explicação, tá entendendo? A menina que dorme na casa do namorado e a mãe que é coberta desse negócio, eles têm uma explicação para dar para o pastor, tá entendendo? Então assim, o cara que dá propina para não sei o que, ele tem uma explicação. Todo mundo tem uma explicação para aquilo que faz, então ele vai ter uma explicação para a gente evitar missões e evangelização. Ah, porque tem corrupção na agência missionária tal. Sim, pode até ter. Mas primeiro, a gente pode fiscalizar, é uma coisa. A gente pode perguntar o que está acontecendo. A gente pode, por exemplo, mandar para outra agência. A gente pode, se for o caso também, criar uma agência, fazer um consórcio com outras igrejas. Agora, deixar de fazer, aí, assim, uma coisa é você mandar para outro lugar, agora você deixar de mandar, entendeu? É um negócio esquisito. Existem as assembleias das convenções. Você, por exemplo, pode de repente chegar e olhar e falar assim: essa informação aqui não está batendo. Entende? Essas coisas podem acontecer. Então, assim, isso não é justificativa. Mas para quem não quer, é que nem a pessoa que fala que não é dizimista, né? Ela vai dizer assim: ah, eu não dou dízimo porque o dízimo é do Antigo Testamento. Tá bom, seu infeliz, quando a velhinha aposentada chega e pega o dinheiro dela para ajudar a pagar a água gelada que você bebe, você acha isso ético? Isso é cristão? Mas ele tem uma explicação para o negócio. Entende? Ao homem, seu caminho reto lhe parece. Provérbios 21:2. Então, ou seja, se eu quiser trair a minha esposa, eu vou arrumar uma argumentação. Ele está esgalhando a botar a culpa nela. Estou falando diante de Deus. Estou falando sério. Tem homem que trai a mulher e bota a culpa na mulher. Sabe por quê? Aí começa, né? E aí, nesse caso, claro, vocês nunca vão ver isso no ministério de vocês. Então, em relação a isso, uma dica que eu dou. Assim, colar com ele, porque pelo relacionamento a gente pode, de alguma forma, mostrar algumas coisas. Ou seja, você cola com ele, tá andando para lá, andando para cá, pode de repente fazer visita, né? Pastor, se o pastor for fazer visita, pode me chamar, não sei o que e tudo e tal. Aí de repente vai visitar uma irmã, o marido não é crente. Na volta, você já vem conversando sobre o marido da irmã. Entende? Porque, por exemplo, e principalmente as igrejas mais tradicionais, as pessoas têm ciúme do cara que não é crente. Por exemplo, o pastor quer alcançar o bairro, mas e a gente? Quando não julga. Aí acontece, por exemplo, em relação a isso, aí o que acontece? Aí você chega e fala assim: fulano, olha só, pensa comigo o seguinte, eu estou aqui para equipar você e você alcançar. Só que é o seguinte, se você não for, alguém tem que ir. Porque enquanto a gente não vai, alguém tem que ir para o inferno. Desculpa de falar de inferno toda hora, né? Mas assim, é isso. Se uma pessoa está se afogando, a gente não vai correr atrás do trombadinho que roubou o bronzeador. A gente vai na pessoa que está se afogando. Porque o que é mais urgente? Uma pessoa ser salva ou pegar um bronzeador que você pode comprar ali e dar depois? Pessoa, você não tem como devolver. Entende? Então é um tipo de situação, né, para a gente pensar. E aí, deixa eu ver, eu falei sobre você mesmo começar um trabalho,
né, não começar uma igreja, não misturar, está gravado. Então o que acontece? Tá? É isso que eu estou dizendo. Começar um trabalho, colar com o seu pastor, aproveitar o gancho de uma visita, como assim, por exemplo, irmãos, a gente não precisa evangelizar a pessoa de tudo quanto é lugar aqui do bairro. A gente pode começar evangelizando os parentes que não são crentes dos membros da igreja. Duvido que vai ter um crente que vai ser contra. O quê? Meu filho está na maconha. Eu quero que o pastor cuide dos membros. Mas tu acha que eu não quero que você vá lá no meu filho? É triste isso, mas é assim, entendeu? Então algo dá para você ir fazendo, né? E de repente o pastor percebendo o seu coração missionário, vendo, né, a singeleza do seu coração, o seu interesse, as coisas todinhas, ele pode ser até persuadido em casa mesmo. Ele, pô, Israel, né, ele fala sempre isso, fala sempre aquilo outro, entendeu? Por quê? Porque senão você pode ser rotulado por algumas pessoas como alguém que está contra o ministério do pastor, contra não sei o que lá, entendeu? E assim, embora pelo menos na pouca experiência que eu tenho, geralmente quem é contra pastor não é muito assim a favor de algumas coisas bíblicas, não, entendeu? Então geralmente assim, porque existe uma coisa chamada temor, né? Assim, eu não fecho com o meu pastor, eu tenho uma antipatia com o jeito dele, mas é o seguinte, o que ele está fazendo está certo, então eu vou ajudar. Eu não vou atrapalhar só porque eu não vou na cara dele. Ele está fazendo uma coisa para Deus. Para eu atrapalhar algo que Deus está fazendo através do meu líder, porque eu discordo dele, sinal que eu estou cantando aquele funk, né? Satanás, vem em mim que eu estou facinho, só pode, né? Eduardo, o que você ia falar? Pode tirar essa questão da... Tipo assim, só que eu estou colocando a gente tirando a gente da zona de conforto. Exatamente porque esse evangelho parece que virou uma cultura dentro da igreja, da gente estar na zona de conforto, é por aí, da gente não ir para o embate e ao mesmo tempo a gente se sente incentivado a sair dessa comodidade, porque às vezes é uma realidade. Até a consciência pesa, mesmo que eu não falasse, eu duvido que não chega lá na cabeça da gente e fica assim, pô, eu tô aqui, mas caramba, aí tu passa por uma outra jovem igual você passa por um outro chefe de família igual você, e fica assim, caramba, eu tô indo arrumadinho para a igreja. Alguém tem que fazer alguma coisa. Aí o que eu queria colocar era a questão dessa questão ser trabalhada na igreja. Uma dessas pessoas, ele colocou a situação dele, a situação na igreja é diferente. O meu pastor, ele tem uma pessoa para liderar o evangelismo, então essa pessoa não tem atuado, tem essa deficiência. Vamos tentar ser mais genérico, né, gente? Assim que as pessoas quando acontece de uma igreja, o pastor tem a visão, mas aí às vezes o líder do evangelismo, né? Vamos fazer assim? Aí a questão de ser trabalhado, esses irmãos serem trabalhados para poder a Rebeca vai fazer sair também. da zona de conforto e trabalhar com essa questão do evangelismo. Da gente sair da zona de conforto e evangelizar. A igreja. Eu pego isso para mim, está sendo útil para mim, para eu poder somar com o meu pastor e aplicar isso essa ferramenta que é a mochila. Mas e se for o caso assim, cara, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Treina com o teu vizinho, ele não sabe que ele é tua cobaia. Treina com o teu vizinho tua capacidade evangelística. Treina com o visitante, o marido da irmã fulana que gosta de você e que não é crente. Vamos começar assim, entendeu? Do jardim de infância até a faculdade, vamos devagar. E o que acontece? Vai chegar uma hora que, como aconteceu com um ex-aluno meu, o pastor dele me chamou para passar isso aqui para pessoas na igreja dele. Por causa de quê? Por causa dele. Porque chegou um dia que teve decisões na igreja dele, aí ele está no trailer lanchando com o pessoal e falou assim, gente, quem foram aquelas moças que se decidiram naquele culto dos embaixadores? Era a mãe dos meninos e tudo tal. Qual o nome dela? Isso aí não. Contato. Não, vamos resolver isso agora. Eu sei que assim, o lanche ficou até meio azedo, né? Porque começaram a agilizar o negócio, não pode. A pessoa decidiu lá, mãe de embaixador, e a gente está aqui lanchando sem saber quem é e vai embora para casa dormir. Olha como é que o campo está branco. Ninguém está falando aqui de, por exemplo, pegar o caso dela, sair daqui, ir para Maceió, ir lá para Roraima. Não, a gente está falando o seguinte, a pessoa veio na minha igreja,
A pessoa foi à frente. A pessoa quer Jesus. E aí eu deixo aquele recém-nascido lá na maca gelada. Como assim? Ele vai se trocar, ele vai se alimentar, vai tudo sozinho. E aí se de repente aquela alma, né, some, olha lá, essa gente não quer nada com Jesus. Eles não são igual a gente, né, estabilizado, que tem substância, entendeu? Mais ou menos assim. Quando, por exemplo, a gente está dando mole, sabe que tinha feito sinal, né? A gente não quer tão pouco tempo, né, para tanta coisa. Que Israel colocou aí, tem outro aspecto também. A gente não pode esquecer que o dono da obra, a frente da igreja é Cristo, né? E essa cultura, né, esse fundamento que ele deixou, o Nietzsche, foi ele todo. Então, o dono da igreja mandou isso aí. Isso aí. Aí tem aquela situação. Não uma regra, mas não sei se eu vivi, para mim serve, certo? Essas observações, eu na minha igreja, eu venho observando e via que isso estava fora daquilo que Jesus colocou para nós. Então o que eu comecei a fazer? Orar a Deus, certo? Porque Ele é o dono da obra, Ele é o cabeça da igreja. É desse jeito. Então, se aquilo que eu observei está alinhado com Ele, eu vou orar, Ele vai mexer, vamos dizer assim, os pãozinhos para criar algo, muito. Aí o que aconteceu? Comecei a orar, aí o pastor me levantou lá para estar à frente do ministério lá, certo? Aí ali já comecei a colocar em prática aquilo que eu já havia observado. Legal, certo? legal. Agora, aquela situação, é difícil? Porque a igreja está acostumada naquele comodismo ali, certo? Então você tem que vir orando, mas também agindo dentro disso aqui que Jesus deixou para nós. Exatamente. E a semana mesmo aí, para ter uma ideia, eu fiz um evangelismo lá, certo? No bairro da igreja lá, queria fazer um bairro mais próximo, mas não consegui, pela quantidade de gente que foi. Aí estava marcado o evangelismo e ninguém foi fazer evangelismo. Aí eu estava em jejum, aí eu na igreja lá orando. Aí chegou 4 lá, eu catei esses 4 para fazer evangelismo. Através desse evangelismo, uma pessoa desse evangelismo foi lá na igreja e teve que buscar essa pessoa de carro em casa. Olha aí, glória a Deus. E assim, eu estou com uma programação, certo, que eu vou colocar na igreja lá, para a gente estar diferente. Se eles vão ou não, eu não sei, mas eu creio que vai, porque é o dono da obra que está à frente que está me colocando para poder fazer isso. E o seu trabalho, assim, o que acontece? O pregador e o evangelista, o trabalho dele não é transformar o outro. O trabalho dele é apontar o caminho, é comunicar. A porta do coração se abre por dentro. Você não tem que se cobrar pela resposta positiva ou negativa. Você tem que se cobrar de você fazer o que você tem que fazer. Né? Tá dando para entender? Esse é o nosso trabalho. E para finalizar, professor, é uma situação que não tem como nenhum pastor ir contra isso. Porque você está fazendo uma coisa, fazendo algo que é bíblico, certo? Agora, se ele contestar isso, certo? Aí ele, como líder pastor da igreja, certo? Aí está totalmente fora do que ele quer. Mas o que nunca vai faltar numa igreja, não estou dizendo que é esse caso, né? Até porque a gente só tem uma versão da história, o que acontece? Essa questão do que é certo ou não é certo, eu não sei se dá para perceber que é sempre mais fácil para a gente ver quando o outro está fora dos quadros do que quando a gente está fora dos quadros. Então, é como, por exemplo, vamos pensar isso que o colega falou. Suponhamos que de repente haja a seguinte situação inversa. Em vez de assim, o pastor não quer ficar botando a mão nesse negócio de evangelismo e missões, deixa isso lá. E aí o povo está assim, mas a gente quer alma e tudo tal. A tendência do pessoal ver isso. Agora, quando é o inverso, as pessoas também vão ter uma explicação. Lembra do que eu acabei de dizer? Que é assim, poxa, o pastor, em vez de cuidar da nossa gente, ele quer cuidar da gente de fora. Pode parecer esquisito, gente, mas aqui em São João de Meriti pode não acontecer, mas na primeira igreja batista de Nárnia tem esses negócios. Tá dando para entender? Então, o que acontece? É verdade. E assim, e é importante a gente ter a ideia de que é como eu disse, Provérbios 21:2, ao homem seu caminho reto lhe parece.
A pessoa ela não diz, Simon, que ela é contra evangelizar. Ela tenta dar uma explicação por que não é para fazer isso agora. Eu já escutei gente falar assim, não, mas a nossa igreja, ela precisa ainda de cura, de não sei o que. Ela falou, se for esperar a igreja ficar boazinha para evangelizar, a gente nunca vai evangelizar. Tem que ser em conjunto, a evangelização e a cuidar dos que estão dizendo tem que ser em conjunto. Sim, mas eu não sei se dá para perceber que eu vou falar uma frase que eu uso em tudo quanto é lugar. A igreja é o que seus membros são, ela faz o que seus membros fazem. A igreja não é, por exemplo, a Letícia, ela vem, né, e o Leandro tem que atender. Não. A igreja é o seguinte, Letícia e Leandro vêm com toalha e bacia e um ajuda o outro. O problema é que numa mentalidade mercadológica, tem gente que acha que vai, para quê? Meu filho vai ter berçário, o outro vai ter os embaixadores. Ah, porque acabou o trabalho das mensageiras? Porque como é minha filha vai... Entendeu? E aí acontece, alguém tem que ver esse ar-condicionado, mas esse som está muito ruim. Cadê o irmão do patrimônio? Ou seja, a pessoa não consegue entender que a igreja faz o que os membros fazem. Ela deveria pensar o seguinte, o que eu estou fazendo para a minha igreja ser mais efetiva no bairro? Elas não fazem isso. Elas fazem o seguinte, eu estou chegando aqui, eu dou meu dízimo, estou pagando, né? Eu dou meu dízimo, né? Dou minha oferta, esse dinheiro tem que aparecer, entendeu? Então esse tipo de situação, essa pessoa não acha que está errada, ela acha que está certa, entende? Então, por exemplo, quando por exemplo, a gente precisa evangelizar o pecador, como diz Dale Robson, e a gente também tem que edificar os santos. Tá, mas é o seguinte, quantas pessoas querem ser diretor e professor de escola bíblica? Agora, quantos querem reclamar, dizer que não tem diretor e professor de escola bíblica? Entende? Então é importante a gente ter a ideia de que é o seguinte, a gente trabalha com o que tem. Entende? Então o que acontece? Às vezes, o pastor que a igreja tem é esse, o membro que a igreja tem é esse, o diácono que a igreja tem é esse. E aí eu lembro de Jesus. Jesus trabalhou com Judas, trabalhou com Tomé, trabalhou com Tiago, trabalhou com João, trabalhou com Pedro, entendeu? Trabalhou com o discípulo mais amado, mas eu suspeito do discípulo mais amado, porque o discípulo mais amado é que escreveu o texto dizendo que ele é o discípulo mais amado. Então assim, é um tipo de situação, tá dando para entender? Então a igreja de Corinto era cheia de dons espirituais, mas um era de Paulo, outro era de Pedro, outro era de Apolo, e o outro era de Cristo, entendeu? Esse daí era o top dos tops. Então aí você olha para essas situações e verifica o seguinte, a igreja sempre foi assim, entende? Então se a gente for, um dia, ela vai caminhando de acordo com aquilo que assim, daí a importância de termos uma liderança que assim, se assuma pecadora, né? E que se arrependa dos seus pecados e tenta caminhar em novidade de vida. Agora se a gente fica nessa de, por exemplo, eu racionalizo, quando é a minha vez eu tenho uma explicação, quando é o outro tem que ter justiça. Então é aquele caso, tem pastor que está fora? Tem, mas tem igreja que está fora. Então, e aí o que acontece? Como é que a gente faz? A gente faz com o que dá. Por exemplo, sou pastor de 300 membros, só tem 10 para me ajudar? Vão ser os 10, Não vai adiantar eu ficar assim, eu vou esperar os outros 290. Não, filho. Não, quem vier, estamos fazendo. Jesus era um só, trabalhou com 12, um era traíra, e olha o cristianismo onde chegou. Pô, pelo amor de Deus, e não tinha Facebook, nem Instagram, né? Nem Twitter, nem YouTube, nem nada. Pô, você pode evangelizar a China se você quiser. Pô, fala, Leandro. Dentro dessa visão. Gente, como hoje está quente, vou deixar missões para a semana que vem. Acho que está muito ligado, principalmente essa questão. É que pegar uma questão bem nevrálgica agora. Nós estamos muito ligados à questão educativa. Não vai ser utopia. Não adianta você marcar um evangelismo que a igreja toda vai estar lá que não vai. Mas como você falou, faça para ver que estiverem ali. Exatamente. E uma frase que eu ouvi que marcou a minha vida. A primeira clínica de EBD que eu participei, aí professores, a educadora de lá, ouvindo toda a classe. Tudo foi tipo de reclamação de você vê pessoal não quer saber igreja, você viu o último falando na classe. Ela falou que depois tudo já falou assim, bom, agora a gente já sabe o que a EBD está nos oferecendo. O que eu posso fazer na minha EBD? Aí, isso aí. Trouxe uma reflexão esse ponto que eu pensei nisso, o irmão apontou isso. Comum na igreja. Agora, o que nós vamos fazer diferente? Nós somos aqui, nós somos seminário de São Fernando,
Isso, começa com você, pô. A responsabilidade é sempre nossa, a gente quer botar no outro. E eu bato na tecla, gente, o seu púlpito é onde você está. Você não precisa do seu pastor para te dar oportunidade para pregar. Missões começam onde a planta dos seus pés está plantada. Você não precisa que a sua igreja te mande para a China. Você pode ir no seu vizinho. Quem sabe, de repente, o seu vizinho vai ser um grande missionário internacional. Você não sabe, né? Pô, Billy Graham, tá, mas alguém ganhou Billy Graham. Charles Spurgeon, alguém ganhou Charles Spurgeon. Paul Yang-Shu, Dave Yang-Shu lá da Coreia, maior igreja do mundo, alguém evangelizou aquele nome. Então você observa que é o seguinte, pessoas que são vultos na evangelização do mundo, né? O Rick Warren, uma grande igreja nos Estados Unidos, alguém evangelizou Billy Graham. Então, de repente, você não fez nada tão grande, mas aquela pessoa ali que ninguém deu nada por ela e você foi nela, de repente o que ela vai ter de galardão, se a gente pegar a ideia até do Marcos Multilívio, tu vai ficar rico de galardão por causa dela. Brincadeira, gente, desculpa. Mas assim, tá dando para entender? Se você observar, por quê? A Bíblia fala que vai chegar aquele dia que as nossas obras vão ser provadas. Quem fez madeira, feno e palha, o fogo de Deus vai queimar tudo e o cara vai chegar chamuscado. E dê graças a Deus, porque chegou chamuscado. Agora, aquele que teve obra de pedras preciosas, ouro e prata, esse aí vai chegar com alguma coisa. E é o que eu estou dizendo. A igreja hoje está em o quê? Madeira, feno e palha. Coisa que praticamente assim. Primeiro, no entretenimento a igreja perde para o mundo. Está entendendo? Na qualidade, no profissionalismo, né? Então, assim, o modo que as pessoas se dedicam não se compara. Então a gente não tem como competir com o mundo no entretenimento. Mas o que a gente tem que o mundo não tem? A vida de Deus. E a gente substitui isso por um monte de coisa para tentar prender o pessoal. Só que a gente não vai prender, a gente vai fazer o quê? Pegando uma mensagem, não sei se foi de Jonathan Edwards ou se foi do Charles Spurgeon, agora não sei, mas que falam que o tema da mensagem é apacentando ovelhas e entretendo bode, né? Que assim, aquela questão do equilíbrio. Então assim, você sabe que nem todo mundo é salvo, então tu vai tentando conviver ali e vamos orientando aqueles que são do Senhor. Então assim, até chegar lá, gente, Jesus não teve uma igreja 100%. Jesus não teve. Então não é você que vai ter, nem eu. E aí aquele caso, por exemplo, se a gente for pegar a questão de liderança, Saul não era o melhor líder do mundo, mas Davi não ficou arrumando confusão com Saul, porque Davi temia alguém maior do que Saul. Essa é a questão. Então assim, a gente não precisa entrar em roda de colisão. Quem, por exemplo, entra numa caminhada contrária à vontade de Deus, vai se acertar com o próprio Deus. A gente não precisa esquentar a cabeça com isso. Não precisa. Por isso a importância do perdão, né? E aí, deixa eu fechar aqui logo para a gente ir, gente, porque a hora